Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobrios Cast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool. Comigo, Zuriel Palma, do Sóbrio Curioso, e com a Mari Guterres, do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais uma, com uma pessoa super especial e com uma marca que vai surpreender todo mundo, com certeza. Exatamente. Mas antes da gente divulgar quem é a nossa convidada de hoje, vou pedir para vocês que estão aqui com a gente para poder seguir aqui o canal do Sobrios Cast, curtir aqui esse episódio, compartilhar esse episódio também com uma pessoa que você gosta e também não esquecer de ativar a notificação aqui do nosso canal, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você é um dos primeiros a receber, então você vai receber em primeira mão esse nosso vídeo, nosso episódio. Então, ativa o sininho aí. Hoje, nós recebemos a Nádia Moura, que é a mente, o coração e a alma por trás da Ritual. Uma marca que nasceu para transformar o ato de beber chá em um ritual de bem-estar, propósito e presença. Vamos hoje conhecer a história dela como empreendedora e como pessoa, e entender como esse projeto virou uma referência aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda, Nádia. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz aqui de estar participando do Sobrios Cast. Obrigada, Isuriel. Obrigada, Mari, por esse convite, né? Enquanto Nádia e enquanto Ritual também, né? Eu quero agradecer a vocês aí essa oportunidade de falar sobre essa linha de bebidas que é tão maravilhosa, né? A gente Exatamente. Seja bem-vinda. Exatamente, seja muito bem-vinda. Nádia, para começar, conta pra gente um pouquinho da Nádia pré-ritual. Olha, a Nádia tem história para contar, hein? Então, a Nádia, eu sou uma mineira que hoje resido em São Luís do Maranhão. Sou mãe de 2 meninas e eu falo que eu sou uma curiosa, né, do universo, de tudo que aqueles bichinhos vão trazendo para mim. Eu vou sempre ficando aí buscando um pouco mais de conhecimento, né? Falando um pouquinho mais, né? Eu empreendo já há muito tempo, né? Tive franquias por vários anos, tive também o meu spa, né? Onde é a minha área de atuação, e tudo começa com essa minha questão, com esse meu amor, né, por esse universo do bem-estar, do cuidado, de todo esse contexto, né? Então, ainda muito jovem, como eu disse, eu sou mineira, e aí, quando eu terminei a faculdade, eu decidi ir para Lisboa. Então, eu fui para Portugal e fui estudar sobre gestão de spa. Esse era o meu foco, né? Entender um pouco mais sobre o universo das experiências, sobre todo aquele contexto, todo aquele encantamento. E no meio desse processo do curso de gestão de spa, eu encontrei as medicinas alternativas, né? E a que eu mais me apaixonei foi a medicina Ayurveda. Então, foi realmente assim uma paixão à primeira vista mesmo, até pelo cuidado, por todo o contexto que o Ayurveda traz, por todos os pilares que o Ayurveda traz, e como ele coloca o ser humano no centro do universo, no centro do seu eu, né? Uhum. Então, a gente fala aí esses 5 pilares, né? A gente fala da saúde mental, da saúde emocional, da saúde física, né? A gente fala da alimentação como um todo. Então, todo esse contexto, ele traz o não adoecer. Então, os hábitos que você constrói ao longo da sua vida faz com que você tenha saúde, faz com que você seja feliz, né? Saúde, a gente fala saúde física, emocional, mental. O Ayurveda separa o emocional do mental. Uhum. Então, todo esse contexto. Então, todas as nossas escolhas, elas nos levam para esse caminho, né? E quando a gente traz o Ayurveda, ela é a medicina mais antiga, né? A nossa medicina ocidental, ela é oriunda da medicina Ayurveda, né? Então, todos aqueles experimentos que eles viviam lá atrás, a gente está falando de 5, 6 mil anos atrás, todos esses experimentos que eles viviam é o que dá origem hoje às nossas medicações, aos tratamentos, né? Nós somos a evolução de tudo aquilo. Então, os hábitos que a gente vai construindo, eles são muito importantes.
E foi nesse momento, né, estudando sobre a gestão de spa, estudando sobre o Ayurveda, estudando sobre experiência, foi quando o chá entrou na minha vida de uma outra forma, porque o chá já tinha entrado. Eu falo que, gente, filho de mineiro, não tem como. A gente tomar. A minha mãe, você espirrava, tomava chá. Tinha uma dor de barriga, tomava chá. Estava indisposto, tomava chá. Então a mãe fazia chá para tudo. Só que eram chás horríveis, né? Então eu falo que a mamãe fazia um chá de canela, gente, que aquilo era um xarope, era horrível. Então a memória que eu tinha de chá era essa, sabe? Era essa bebida horrível. Então, quando eu venho para esse outro contexto, foi onde eu pude saborear o chá. Peraí, existe uma coisa diferente aqui, né? Então, todo esse contexto foi permeando a minha vida, foi me trazendo. E aí, em 2009, eu tive um convite para vir, né, desenvolver um spa em São Luís do Maranhão. Eu morava em Lisboa, e tive um convite para desenvolver um spa dentro de um hotel 5 estrelas em São Luís do Maranhão. E eu topei, vim para essa experiência, né? E era o spa ficou muito bonito, chamava Havaiana Spa. E então eu vim para cá para passar 6 meses e fui ficando, conheci meu marido, me casei, tive minhas filhas e a história toda acabou permeando, eu acabei ficando aqui em São Luís do Maranhão, né? E desenvolvendo toda a minha vida profissional, toda essa questão aqui, né? Então, é uma mineira que foi buscar um pouco de conhecimento, um pouco de história em Portugal e volta para São Luís do Maranhão para desabrochar aí na sua vida profissional. Então, isso é um pouquinho da minha história, de um contexto geral sobre tudo. E quando é que nasce a ideia na sua cabeça da Ritual? Eu vou empreender no mercado de chás e vou criar algo novo aqui nesse mercado, vou criar uns blends legais, com intenção. Como é que nasceu essa ideia na cabeça? Eu falo assim, Zuriel, tudo nasce de uma dor. Tudo nasce, né, de algo que você consegue ressignificar, algo que você vai dar uns 180 graus na sua vida, não tem como, né? E comigo não foi diferente. Então, como eu falei, eu fui franqueada por 12 anos, eu tive 2 franquias, eu tive o meu spa próprio, né? E na pandemia, nós tivemos perdas, né? Acho que a maioria das pessoas, mas a gente teve, isso foi um momento muito sofrido para a gente. Né? Diogo, ele perdeu os pais, Diogo é filho único e perdeu os pais nesse momento, e a gente ficou meio sem chão, né? E agora? Né? Eu me senti muito sozinha, e aí? Eu tentei voltar para Minas, tentei voltar para o meu seio, tentei voltar para minha família e tudo, né? Eu falei, não, peraí, aqui eu estou me sentindo só, deixa eu voltar. Mas eu não consegui voltar para o interior, os meus hábitos já são diferentes, né? O contexto como um todo, né? O contexto familiar como um todo. Então, chegou um momento que a gente acabou decidindo, nós deixamos toda a nossa estrutura aqui, deixamos as lojas, deixamos apartamento, enfim, ficou tudo aqui. Nós fomos para Minas, passamos 40 dias lá, tentamos se recolocar no mercado, tentando entender como é que seria, se a gente ia se adaptar, mas enfim, decidimos voltar. E nesse voltar, foi pior do que a ida, né? Porque quando eu saí daqui, eu tinha a certeza de que lá era o meu lugar. E aí, quando eu voltei pior ainda, mais sem chão mesmo, assim, sabe? E agora? Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho, sabe? Aquele momento assim. E aí eu fui para um almoço na casa de uns amigos, e tinha uma pessoa lá falando, né, de um retiro que ia ter, que era o Resgata-me, e ela falando o que ia acontecer e tudo, né, esse processo interno e tudo. Mas, assim, eu falo que eu vivo, né, como é que eu vou dizer assim? Uma conversão dentro da Igreja Católica, porque eu sempre fui católica, mas eu era aquela católica entre aspas. E aí eu falei, não, eu quero fazer esse retiro. E eu fui fazer esse retiro, e foi um divisor de águas na minha vida. Porque foi um momento, foram 3 dias que eu fiquei sem celular, eu fiquei sem família, eu fiquei sem contato com ninguém.
eu fiquei com Deus e olhando para dentro de mim, para os meus sentimentos, para as minhas dores, para todos os meus traumas, as minhas questões, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu pude sentir o amor de Deus na minha vida, sabe? Como é que esse transformar todo? E então, quando eu voltei de lá, desse retiro, eu até acho que é interessante falar sobre isso também. Esse retiro, ele é chama a Fraternidade e o Caminho. Fraternidade e o Caminho é uma... como é que eu vou dizer assim? Vou chamar de grupo, né? É uma parte da Igreja Católica, onde eles têm um cuidado muito grande com... eles têm um trabalho muito bom, muito grande, com pessoas em situações de vício, seja álcool, seja droga. Então, esse movimento, o que eles fazem? Eles acolhem, aqui em São Luís, por exemplo, tem duas casas. Tem a casa de acolhimento, que é quando recebe a pessoa, né, em situação de rua, porque nem sempre, né, situação de rua, muitas vezes, ela não tem a ver com poder aquisitivo, às vezes tem a ver com a vergonha, tem a ver com não conseguir mais estar no seio da sua família, tem muito disso também. Com certeza. E então eles acolhem, passa ali nessa primeira casa o período de quarentena, o período de abstinência, depois eles vão para uma chácara onde eles recebem um tratamento que são 9 meses. Vive totalmente de doação, não se cobra nada dessas pessoas, nem geralmente aposenta, né? Tem aqueles auxílios, a fraternidade não fica com nada, é como se fizesse uma poupança para aquela pessoa, para que quando ela saísse, ela tenha um dinheirinho para poder recomeçar a sua vida. Então, vive totalmente de providências. E foi lá que eu comecei o meu trabalho, né? Nesse universo todo, né? Do universo do zero álcool, dos vícios, e tenho aprendido muito, eu aprendo muito cada dia com cada, a gente chama de filhos prediletos. Então, cada filho que a gente acolhe, cada história que a gente acolhe, cada vez que você sente e toma um café com uma pessoa que é invisível, aquilo, sabe? Eu conto sempre uma história, teve uma vez que a gente foi para uma praça, toda segunda-feira a gente leva alimento, né? A gente foi para uma praça e eu sentei perto de um homem chamado, eu nunca me esqueço o nome dele, Silvio, o nome dele. E aí eu sentei perto dele, levei a comida e a gente não é só alimento, é alimento e cuidado, e olhar, e atenção. E eu sentei perto dele e comecei a conversar com ele. Gente, o homem, ele não conseguia comer, ele chorava compulsivamente. Segundo ele, tinha 5 anos que ninguém conversava com ele. Caramba! Não é trocar uma palavra, é sentar para conversar com ele. Então, você imagina o sofrimento dessa pessoa. Né? E ele tem família, mas ele fala, olha, e o vício dele, segundo ele, não é droga, é só álcool. Só álcool, né? Sim. E assim, eu aprendi muito nesse universo, porque assim, o vício do álcool, ele é mais difícil de ser superado do que o vício da droga, né? Sim. Bom, e aí, fechando essa minha questão, então eu vivi esse momento de conversão e esse momento de entrega da minha vida profissional. Porque eu já não queria mais estar na loja, eu já não tinha mais prazer em ir para lá, eu já não queria mais as franquias, eu já não queria mais. Precisava dar uns 180 graus na minha vida, mas ao mesmo tempo fazer o quê? Como, né? E foi onde eu cheguei para o meu marido e falei assim, eu quero um ano sabático. Eu quero um ano para eu ressignificar minha vida, para eu ver o que eu vou fazer e tudo. E aí foi onde ele falou, olha, só se você aceitar fazer nutrição, porque era um desejo antigo meu, que eu ficava sempre procrastinando. E ele falou, só se você aceitar fazer nutrição, e aí tudo bem, porque senão você vai ficar louca dentro de casa, né? A pessoa que sempre trabalhou, sempre foi, não sei o quê, não é assim que você vai recomeçar. Enfim, aí eu aceitei fazer, aquele bichinho, né? Eu com 40 anos, voltar para o banco de uma faculdade para enfrentar 4 anos de curso com os meus colegas de 17, 18, 20 anos, né? Ou seja, metade da minha vida, quase a idade das minhas filhas, vamos dizer, quase assim, né? Sim. Então, assim, foi um quebra de paradigma mesmo, assim, sabe? Mas, olha, foi a melhor decisão que eu tomei. Eu sou apaixonada pelo curso de nutrição.
É um curso maravilhoso, eu sou assim, entusiasta mesmo. Se alguém, não sei o que vou fazer, faz nutrição, você vai gostar, você vai encontrar. Porque não é só clínica, né? Não é. Então tem hospital, tem a parte de alimentos, tem a parte da indústria, tem a parte de consultoria para restaurante. Então, ou seja, é um leque muito grande. Sim. E aí foi na graduação. Eu sempre, todo mundo leva água, eu levo chá, né? Para a faculdade. E aí foi nessa época, eu tenho uma professora e ela tinha uma linha de pesquisa com frutos fermentados. E aí um dia eu cheguei para ela e falei, vem cá, vamos misturar meu chá com seu suco fermentado, vamos ver o que isso dá? E ela falou, escreve um projeto, vamos ver se passa, né? E aí assim eu fiz. E foi ótimo, porque eu pude desenvolver um outro lado, que foi o da iniciação científica, que foi o de pesquisar mesmo, de começar a entender o alimento de outra forma, de olhar para o chá de outra forma. E foi nesse momento que me deu o clique do chá como negócio. Sim. Sabe? Eu falei, existe, sabe, o benefício que a gente traz é um natural de verdade, o benefício que a gente traz no chá para a microbiota intestinal, para nossa cognição, né? Enfim, são inúmeros benefícios. E aí foi onde eu despertei para isso. E eu já tinha uma assinatura. Eu já tinha uma assinatura, porque como eu trabalhava com spa, trabalhava com consultoria, e nesse meio tempo eu fiz o curso de sommelier de chá, de barista, de tea blender, enfim, eu já tinha todo um contexto ali. Então, sempre quando eu fazia uma consultoria, eu dava blendeava para aquela pessoa. Então, sempre tinha um blend exclusivo para aquele local. Quando eu recebia as pessoas aqui em casa, eu sempre fazia um blend também. Então, era sempre as pessoas, será qual o blend que a gente vai tomar hoje? Então, ou seja, eu já tinha aquela assinatura, né? Nádia com chá, a maneira de receber, a experiência que ela causa, né? Muitas pessoas tinham esse mesmo preconceito do sabor já era do chá. O chá já era parte da sua identidade. Parte da minha identidade. E do ritual, né? Do ritual de receber, do ritual de estar sempre presente. Né? Ó, já tô aqui abrindo o meu. Isso, né? A gente tá aqui, ó, brindando. Estamos todos brindando aqui. Daqui a pouco a Nádia vai falar um pouco sobre todas essas linhas de chás aqui. Ela vai explicar cada um deles e de onde ela tirou esses blends aqui maravilhosos. Então, e aí, voltando, né? Eu me emocionei aqui abrindo o chá. E então eu sempre dava de presente, então eu já tinha essa assinatura, as pessoas já me reconheciam com os chás e tudo, né? E eu falei, não, peraí, então existe um negócio aqui. E eu comecei a blendear em casa. Eu comecei a fazer um negócio dentro de casa. Falei, deixa eu pivotar isso aqui. E eu comecei com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. E quando eu me dei conta, minha mesa de jantar virou minha casa virou um laboratório. Eu falei, peraí, agora não dá mais, né? Porque, assim, gente, minha casa cheirava erva, porque erva, fruta. Então, assim, o negócio foi aumentando muito. Mas, mesmo assim, eu fiquei quase 1 ano blendeando e vendendo os blends de folhas soltas. E aí, eu fazia sempre edição limitada. Ou seja, comprou, quem não comprou, não compra mais. Então, sei lá, se eu fizesse 5 quilos, era aqueles 5 quilos que a gente tinha para vender daquele sabor. E assim foi. E aí tem um dia que o Diogo é da área de gestão, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, vem cá, acho que nasceu um negócio. Eu falei, nasceu um negócio. Era isso que eu queria, esses 180 graus, era isso que eu queria. E virou 360 quase, né? Não, 360 volta para o mesmo lugar. Não, é verdade. Mas a 360 você olha, tudo volta para o mesmo lugar, mas de uma forma diferente, né? Tem isso também. Eu escutei um termo, Nádia, que era assim, você não faz uma transição de carreira, você faz uma evolução de carreira. Sim, verdade. Faz sentido, porque na verdade você juntou várias paixões num lugar. Eu falo que eu sou a Nádia existe. Tudo que tinha eu falo que eu sou um compilado de toda a minha vida profissional. Mas, enfim, aí eu falei, não, então agora vamos estudar o mercado, vamos ver
o que a gente tem para fazer, o que tem de tendência, né? Vamos aumentar esse ticket médio, vamos ver o que a gente dá para fazer. E aí nasce as nossas bebidas gaseificadas, que é a sensação do momento, né, gente? Muito legal. Cada um com a sua, cada um com um sabor diferente, né? Cada um com um sabor diferente. Então... E aí essas bebidas, elas têm um tempo de pesquisa, né, que você teve aí, que acho que foi 1 ano e meio, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio de pesquisa. 2 anos e meio. E a Ritual, ela nasce como produto dos gaseificados na Naturaltech, né? Sim. Então, foi muito tempo de pesquisa, Zuriel, porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que eu não gosto de nada mais ou menos? Eu sempre tenho esse meu ar de ser disruptiva. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil em 2009, eu trouxe várias técnicas comigo, né? O Ayurveda, ninguém se falava sobre Ayurveda, né? Uma técnica que eu trouxe da Alemanha, que foram as taças tibetanas, que é uma massagem de som e vibração. Eu fui a primeira pessoa a trazer essa técnica para o Brasil. Então, dei vários cursos, São Paulo, Rio, enfim. Então, eu sempre trago comigo na mala essa inovação, sabe, esse buscar, esse querer, sabe? É um bichinho que me move. E aí, eu falei, eu quero uma bebida pronta, sem ser ultraprocessada. Eu quero uma bebida sem açúcar, sem aditivo, sem corante, sem conservante. É louca, né? É louca. Não? Como é que você vai fazer uma bebida e sem ser ultraprocessada, mas uma bebida enlatada, uma bebida pronta? Porque o que acontece, gente? Uma das coisas que eu fico muito danada é que, como acadêmica de nutrição, tem muitos produtos que eles se dizem naturais e que, às vezes, uma pessoa que tenha comorbidade, se ela tomar, aquilo vai fazer muito mal para a saúde dela, né? Existem várias intolerâncias, várias alergias alimentares. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma das possíveis causas da fibromialgia são as alergias alimentares, as intolerâncias, que às vezes você vai sacrificando tanto o teu organismo que chega um momento que ele rebela de alguma forma, sabe? Então, não estou dizendo que todo caso de fibromialgia estou dizendo que existe uma grande parcela de pessoas que têm fibromialgia que vem, né, das intolerâncias às sensibilidades. Então, eu queria um produto que ele fosse inclusivo, eu queria um produto que todo mundo pudesse tomar. Então, por isso a gente não tem sódio. Então, uma pessoa hipertensa, ela pode consumir Ritual. Uma pessoa diabética, ela pode consumir. Uma pessoa celíaca, ela pode consumir. Então, assim, é o falar que eu tenho uma linha inclusiva de verdade, natural de verdade. E isso foi algo que eu não abri mão. Mas confesso que me deu medinho. Porque ir contra todas as marés não é fácil. E todos os consultores, todos os mentores que tiveram comigo nesse processo, falavam para mim, bota açúcar. Brasileiro gosta de doce, tem que ter açúcar, você vai ver que vai ser difícil entrar no mercado, né? E eu segurei aquilo, mas segurei com muito medo, porque é investimento, claro que financeiro, e não é pouco, investimento de tempo, existe o investimento de expectativa, então são várias coisas, né? Sim. E aí eu segurei aquilo ali, né, Só que se você caísse nessa tentação, né, de incluir um açúcar ou incluir outros produtos que fossem contra... primeiro iria contra a filosofia e toda a cultura que você queria trazer enquanto marca também, né? Mas também você estaria exatamente se opondo a tudo que você quer quanto marca, né? Quer promover saúde, que é ser inclusivo. Então, realmente faz total sentido. E, assim, parabéns por você aguentar firme aí e seguir com as suas convicções bem certas mesmo, né? Foi, mas assim, não foi fácil, viu? A ansiedade
foi a Nunca é fácil, nunca é fácil. E aí, como eu disse para vocês, eu não consigo fazer nada mais ou menos. Eu tenho que me jogar na cova do leão ali, assim, vem cá. E eu falei, não, eu vou lançar a Ritual na Naturaltech. Então, não sei, vocês, eu acredito, conheçam, mas a Naturaltech, ela é a maior feira de produtos naturais da América Latina. É gigante, né? E aí eu falei, não, eu vou lançar a Naturaltech lá, vou lançar a Ritual na Naturaltech, e assim foi. E dentro da Naturaltech existe um concurso. Então, todos os expositores podem se inscrever, né? Escreve seu produto, escreve... Não, são produtos, né? Uhum. E aí eu falei, não tenho nada a perder. Mas assim, eu falei, enfim... não tenho nada a perder, vou escrever a Ritual. Alguém vai experimentar. Vamos pensar assim, do zero, ninguém conhece. 5 pessoas começar a conhecer, a gente já está num bom caminho, né? E aí passamos na primeira fase. A primeira fase era você escrevia o projeto, falava do produto. A segunda fase era ficha técnica. A terceira fase foi uma fase bem difícil, porque ouvir sobre o seu produto, né, ainda mais numa banca, não é algo assim, né? E a gente só podia ouvir, a gente não podia falar. Então, a gente né, e depois eles abriam 3 minutos para a gente defender aquilo que as pessoas comentaram sobre o produto. Mas, graças a Deus, assim, a única coisa que eu tive que defender foi que eles perguntaram sobre se eu estava dizendo que era sem aditivo e na minha formulação tinha estévia. E aí é o que é o diferencial, não é o esteviol. Eu faço a infusão com a folha da estévia. E a folha da estévia tem uma série de benefícios para a nossa saúde, além de proporcionar o dulçor, né? Uhum, foi um ponto A, assim, que a gente teve, porque todos eles falaram, né? Nunca tinha visto alguém fusionar com a folha de estévia para poder trazer esse dulçor pensando dessa forma, né? E foi bem legal esse ponto. Enfim, aí recebi um e-mail dizendo que eu era uma das finalistas, mas eu não sabia, Mari, eu não sabia se era de 1, de 3, de 5, do que era, eu só sabia que eu era uma das finalistas. E aí passou o dia, todo mundo experimentando, eu naquela euforia, porque, olha, eu juro para vocês que a pessoa experimentava, eu ficava assim, ó, na boca da pessoa para ver a reação da pessoa, se ela tinha gostado ou não gostado. Porque e são muitas pessoas, né, Nádia? Tipo, passa lá durante o dia, tipo, milhões de pessoas, você vê muita gente de todos os tipos, né? Então era uma prova de fogo mesmo, né? Não, e eu olhava, Mari, eu ficava assim, ó, quando a pessoa experimentava, eu fazia questão de servir a pessoa, de explicar, de falar da bebida, de todas as tecnologias que a gente traz à nossa bebida, enfim. E aí eu fui para o evento no final do dia. Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em estar só. Não tem problema em viajar só, não tem problema em jantar só, não tem problema. Mas nesse dia eu me senti só. Porque quando eu cheguei lá, aquela arena gigante, era tanta gente, e tinha assim várias empresas já consolidadas no mercado, e várias empresas com torcida, vários funcionários, né? E aí eu tive noção de que a gente tinha concorrido com 400 empresas. Caramba. Eu juro que, sabe assim, aquele bichinho sabotador que fica do nosso lado? Eu, na hora, escrevi para Diogo, falei, Diogo, eu acho que vou ganhar aqui no máximo um prêmio, que bom que você veio. E só abrindo um adendo, igual você falou, assim, é a principal feira de produtos naturais e tecnologias, né, do wellness da América Latina, e a Nádia estava concorrendo, não era só com... Tinha empresas gigantes aí que faturam talvez próximo a bilhão aí, e com produtos lá, assim, não era é um concurso que tinha vários produtos de empresa muito grande juntos. Sim. E sabe assim, sabe quando você fica muito insegura? Porque ninguém sabia quem era Ritual. A Ritual estava chegando ali. Gente, isso foi no dia que nós começamos a comercializar os produtos. Ou seja, não existia ninguém que sabia quem era Ritual. Ninguém sabia quem era a gente. E aí foi... de repente, anunciaram a categoria, que era bebidas não alcoólicas. E aí, quando eu vi lá
os três, a logo da Ritual entre os 3 finalistas, eu confesso para vocês que já estava tudo certo. Eu não precisava de mais nada, eu já estava assim, feliz e contente, sabe? Quando anunciaram a Ritual em primeiro lugar, Zuriel, eu não conseguia levantar da cadeira, não conseguia. Sabe assim, você fala, meu Deus, será que eu tô, dá certo mesmo? E aí tinha uma pessoa do meu lado, aqueles anjos da vida, né? E aí ela foi, me abraçou, ela falou, levanta, vai, recebe o teu prêmio, você merece, o produto é maravilhoso e tal. E ela, sabe aquele abraço fraterno, assim, de empodera, vai lá? Uhum. E aí depois, sabe quem é, Mari? É a doutora Ana Luísa. Ai, que legal! E aí eu peguei e falei, gente, será que é isso? Aí eu fui lá, subi nesse palco, recebi esse prêmio. Não sei o que eu falei, gente. Eu estava tão emocionada que eu não sei o que eu falei. Eu sei que eu estava muito feliz, muito contente de estar ali, de estar recebendo. Mas, claro que o prêmio foi importante, abriu muitas portas, né? Me posicionou de uma forma. Mas, para mim, foi aquele meu pedido a Deus de falar assim, Senhor, me mostra se eu estou no caminho certo. Se é isso mesmo, sabe? E para mim foi Deus falando, olha, minha filha, não vai ser fácil, como nada é fácil. Mas você está no caminho certo, siga seu instinto, siga, sabe? E vai dar certo. Então, eu saí de lá com essa força de que vai dar certo, desbravar o varejo não é fácil, entrar com um produto novo, disruptivo no mercado não é fácil, mas a gente vai conseguir, vai dar certo e daqui a pouco todo mundo vai estar conhecendo a Ritual. Então, eu saí de lá com essa força para enfrentar os outros dias de feira e tudo que veio pela frente, toda essa abertura de mercado. Então, foi assim que nasceu a Ritual, de todo esse contexto, né? Começando na iniciação científica, de algo que já era um hobby meu, que já era uma assinatura minha, foi esse enxergar de mercado e foi esse desenvolver, né, dessa linha de produtos com todos os propósitos, né? Eu sempre falo que existe um cunho social muito grande dentro da Ritual, e isso é algo que eu faço questão de manter, é algo que esse impacto na bioeconomia, esse impacto social é algo que eu não abro mão mesmo como propósito da marca. Então, eu sabe assim, eu estou sempre buscando estar falando sobre isso, sabe? Então, a Ritual, ela é esse compilado de tudo, sabe? Ela se mistura muito com a minha vida, com a minha história profissional, com a minha história pessoal, com os meus valores, com o que eu acredito. E aí nasce essas maravilhas aqui, enlatadas. Aqui você tá, que foi a campeã, não foi? Foi essa aqui. É um blend, gente. Ele é um blend de mate verde orgânico. Ele vai ter hortelã, urucum, pimenta rosa, abacaxi. Né? E aí a gente traz a folha da estévia aqui nesse blend também. Então, ele é um blend que ele vai te dar energia. O mate tem cafeína, né? Mas ele é um blend digestivo também. E, Nádia, você falou a questão dos blends aí. Explica pra gente, assim, como é que funciona o processo criativo e técnico dos blends, né? Tanto dos blends gaseificados quanto dos blends de folha seca. Como é que é essa questão? Como é que você escolhe as plantas? Como é que você pensa a questão da intenção de cada ingrediente, né? Questão de sabor, funcionalidade, e também explica também, você falou também sobre essa questão de valorização da biodiversidade, né, brasileira e tudo, também depois explica para a gente também o porquê das escolhas dos ingredientes, e você também valoriza 2 tipos de bioma específico e explica por que esses 2 biomas. Então, a Ritual é, como eu falei para vocês, né, uma empresa de muitos propósitos. E quando eu comecei a falar e pensar na Ritual e pensar sobre os ingredientes, os sabores, o que eu queria levar, eu trago no meu como anseio mesmo, assim, algumas coisas que não entram na minha cabeça. Uma delas é falar que no Brasil a gente tem desnutrição, com uma biodiversidade tão grande.
E isso me incomoda mais ainda quando a gente fala de Maranhão, porque a gente está falando de um dos estados mais pobres do Brasil, né? A gente está falando de um IDH muito baixo, mas ao mesmo tempo é um estado riquíssimo em termos, olha, o único bioma que o Maranhão não tem é o Pampa. Maranhão tem Caatinga, Maranhão tem Cerrado, Maranhão tem Amazônia. Então, e ao mesmo tempo, a gente vê desnutrição. Ao mesmo tempo, a gente vê fome, a gente vê pobreza, a gente vê pessoas que têm uma ignorância no sentido do não conhecimento daquilo que tem no seu próprio quintal, daquilo que tem na sua própria região, sabe? Então, esse foi um dos anseios que eu quis ter voz enquanto ritual para poder falar sobre isso. Então, quando eu comecei a desenvolver, eu falei, não, eu quero trazer 2 biomas. Eu quero trazer o Cerrado, porque eu sou mineira, né? Então, eu venho da região do Cerrado, e eu quero trazer a Amazônia, né, para a gente falar dessa nossa brasilidade, a gente falar de sabores desconhecidos, de propriedades desconhecidas, né, de formas diferentes de utilizar vários ingredientes. Então, esse foi o meu primeiro ponto, né? Ok, defini isso. E agora? O que eu vou usar? Então, foi hora de escolher os ingredientes que a gente ia utilizar, né? Então, eu comecei a selecionar o cumaru, que é a baunilha da Amazônia, o urucum, né? Nós somos a primeira empresa a utilizar o urucum como bebida, né? O urucum ele é utilizado como corante ou como tempero, mas a gente trouxe ele no formato de bebida, né? No chá. Foi onde eu fui pesquisar sobre o camapu, que é o physalis ou goldenberry, né? A gente trouxe também alguns produtos que a gente traz uma reutilização deles, que é a casca do cacau, a cáscara do café, né? Então, foi essa seleção de quais seriam esses produtos chaves que a gente iria utilizar. O hibisco também, eu gosto muito de falar do hibisco. O hibisco ele tem uma representação muito grande aqui para o Maranhão. Aqui tem um prato típico que chama cuchá. É de uma planta chamada uma vinagreira, e o hibisco é a flor dessa vinagreira. Então a gente traz aí, né, vários. Eu comecei a fazer essa curadoria de alguns insumos que a gente poderia utilizar. Claro que, né, a curadoria foi muito maior. Né? Ainda tem várias coisas guardadinhas aí que eu espero lançar para frente, mas então a gente fez uma curadoria de tudo isso e depois eu vim harmonizando isso. Aí entra o trabalho da Nádia T-Blender. Então eu comecei a harmonizar tudo isso, né? Então o hibisco, o que eu vou colocar com o hibisco? Então a gente traz um chá que ele é chá verde, hibisco, guaraná, açaí e laranja, né? Então eu começo a desenvolver esse blend. E aí, Zuriel, todos os blends, eles nascem das infusões quentes, né? Então, são os blends de folhas soltas, são os primeiros que nascem. Então, primeiro a gente fez toda a nossa linha de blends de folhas soltas, que são 6 sabores, né? Então, a gente tem um blend com cupuaçu, a gente tem um blend, ele é cupuaçu, lavanda, ele tem funcho, maçã, é tanta coisa que a gente vai confundindo ali, né? Então, assim, primeiro nasce a nossa linha de blend de folhas soltas. Então, fechou todos esses sabores, agora vamos seguir para o próximo passo. Então, nós começamos depois o desenvolvimento das nossas bebidas prontas. E aí é que são elas, porque a estabilização dessas bebidas, elas são muito mais difíceis pelo fato da gente não utilizar xarope, pelo fato da gente não ter conservante. Então, o processo de fabricação das nossas bebidas gaseificadas ele é um processo bem intenso, um processo muito fechado. Para te ter noção, a água, né, a gente precisa de um pH específico. E a qualidade da água importa muito no sabor do chá. Então, quando a gente começou a desenvolver, a gente precisava de um pH específico, de uma empresa que, né, a gente terceiriza a nossa produção, mas de uma empresa que estivesse disposta a fazer essa nossa tecnologia. Então, o que a gente faz? A água é coletada, a primeira filtragem da água ainda é dentro da terra. Depois ela vem, né, e aí a gente vai fazer os nossos processos de infusão. Como eu disse, a gente não usa xarope. Então, cada erva,
cada fruta ela tem um tempo de infusão e um tipo de infusão diferente. E o processo mesmo da gaseificada, ela tem aquele primeiro processo de infusão igual o processo normal, assim, por assim falar? Não? E não é. Porque quando a gente faz uma infusão de um blend, eu faço a infusão do blend como um todo. Quando a gente faz a bebida gaseificada, eu faço a infusão separada. Então, eu vou infusionar o chá verde, porque assim, cada infusão, se eu for casca, a infusão é de um jeito, flor, a infusão é de outro jeito, folha, a infusão é de outro jeito. Isso eu falo em termos de tempo e temperatura. Então, tempo de infusão do chá verde é totalmente diferente do tempo de infusão da casca da canela, por exemplo. Do cumaru, por exemplo. Então, a gente precisa respeitar isso para que a gente tenha uma bebida harmoniosa. Porque se eu colocar tudo junto, e vamos pensar que eu vou colocar numa temperatura de 90 graus, vai amargar. Não vai ficar gostoso. Então, por exemplo, chá verde não amarga, gente. O que amarga chá verde é temperatura muito alta ou tempo muito longo de infusão. Então, nós fazemos esse segundo processo. O primeiro processo é o da água, o segundo processo é esse da infusão. Depois a gente vai para uma tecnologia da cervejaria. Então, ele passa por esse processo da cervejaria, depois ele vai para um processo de carbonatação, envase e finalização da bebida. Então, é muito complexo a forma com que a gente lida, né? É um ancestral de verdade. Eu sempre falo isso, assim, que em cada lata dessa a gente une ancestralidade e tecnologia. Com certeza. E a gente respeita isso, sabe? Então, é a forma de preparar um chá de verdade, de preparar aquela infusão como a gente sempre fez, como, né, os nossos ancestrais faziam, né? Onde a cultura, a gente está falando, né? Por exemplo, os asiáticos, 1000 anos atrás, eles estavam fazendo chá, 1000 anos, não, muito mais, né? Eles já estavam fazendo chá e a gente respeita isso, sabe? É todo esse saber deles. Então, aí, por isso, por todo esse cuidado, por todas essas etapas respeitadas, a gente, então, tem uma bebida que é natural de verdade, sem conservante, sem corante, né? Então, ela vem respeitando e trilhando ali o caminho dela, essa maturação dela. Então, por isso, demorou muito tempo, sabe? Até que a gente chegou num ponto certo da bebida, num ponto certo, vou citar um exemplo. O nosso blend equilíbrio, que é o nosso blend de cupuaçu, a gente ainda só tem ele na versão de folhas soltas. A gente não tem ele gaseificado. Não conseguimos estabilizar ainda. Ele fermenta. Então, o processo para que a gente tenha um shelf life de 1 ano, como a gente tem, a gente precisa respeitar e acompanhar essa bebida por todo esse tempo, para que a gente tenha seguridade de falar para você que a gente tem um shelf life de 1 ano. Então, assim, todos esses processos, eles levam tempo, e aí, às vezes, você está lá no final, uma coisa dá errado, você volta lá no início, refaz tudo de novo. E esse é o processo. E é legal você falar, Nádia, que nem você falou, que uma criança falou do produto, das camadinhas, porque eu lembrei quando você falou de fazer todas as infusões separadas e depois você blendear, é como um restaurante, né? Quando você, às vezes, faz uma comida que você cozinha cada um na sua temperatura, na sua textura exata, você sente o sabor da mordida, né? Você sente o sabor do produto como ele precisa estar, né? Então, assim, é diferente quando você faz aquele mexidão que você coloca tudo junto e diferente de você colocar uma coisa separada. Então, cada coisa tem o seu sabor. E aí eu queria que você explicasse, porque, assim, os produtos da Nádia, gente, só experimentando para saber, viu? Mas, tipo, quando você experimenta, é muito mágico, porque vai em muitas camadas nossas. E aí ela tem um jeitinho de falar aí que é interessante. Então, é porque eu falo que o chá, a bebida chá, ela é a bebida mais próxima do vinho. Sim. Quando a gente fala de harmonizar, quando a gente fala da complexidade da bebida. Então, você sente sabores e aromas, né? E eles se completam. Né? Assim como no vinho, às vezes a gente sente um cheiro que não tem nada a ver com o que tem ali naquele blend, né? Mas é que a gente vai sempre contextualizando.
E isso, essas memórias que a gente busca, né? Pode ser no vinho, pode ser no chá, no nosso caso, é conhecido como as memórias organolépticas. O que são essas memórias organolépticas? São a construção dos nossos sabores e aromas que começam lá na nossa introdução alimentar. Com certeza. Então, às vezes, você já viu que às vezes você entra num lugar que você fala, nossa, esse cheiro me lembra o feijão cozido que minha avó fazia no Natal. Verdade. A gente busca, né? Associa, né? Chega em lugarzinho assim. Ou então você vai buscar, sei lá, vou tomar o nosso blend aconchego, por exemplo. Ele tem um gosto ele lembra o gosto, o cheiro do tabaco, mas ele não tem tabaco. Ele é um rooibos. Então, ele é um rooibos com anis estrelado, com alcaçuz, com cacau. Então, ele é um blend com especiarias, mas ele traz esse cheiro do tabaco, sabe? Então, isso é a complexidade da bebida. E como a gente não tem o sabor doce, o sabor doce, gente, eu falo que ele é um ladrão de paladar. Com certeza. Sabor doce, ele rouba tudo, tudo, tudo. Você vai sentir somente o sabor doce. Como a gente não tem, então você tem essa onda, essa construção de um sabor. E é isso que é o legal, mas é isso que causa estranheza também. Com certeza. Porque você toma, você fala, nossa, peraí. Tô sentindo gosto de quê? E parece é uma bebida que você sente vários sabores e depois parece que tudo se junta. É verdade. Vocês conseguem ver isso? Total, com certeza. Há pouco tempo teve uma criança, a gente estava participando da Expo Indústria, e aí teve uma criança que chegou para mim, experimentou e tal, e ele falou, tia, qual é a mágica que você faz para a gente sentir os sabores enfileiradinhos? É muito legal isso. É muito legal, né? Então, assim, e é isso mesmo, sabe? É você sentir os sabores, você se permitir viver a experiência de uma bebida. E a Ritual é sobre isso, né? Sobre essa experiência como um todo. Então, voltando lá na questão, então, primeiro a gente infusiona, a gente desenvolve os blends de folhas soltas. Depois que a gente tem toda essa alquimia, todo esse sabor fechado, toda essa experiência fechada nesses blends, é que a gente começa todo o nosso estudo para as bebidas gaseificadas, né? Por exemplo, essa que a Mari está tomando, que é a nossa Tibia. Aproveitando que a gente está falando sobre as bebidas gaseificadas, aproveita já esse ensejo e fala sobre todas as bebidas da linha também. Pronto, vamos lá. Então, eu vou começar falando... Começa de onde você quiser. Eu vou começar do começo. De onde tudo começou, que foi o primeiro que eu desenvolvi. E falo muito da minha história, né? Meu pai sempre teve... na minha infância, meu pai tinha chácara de café. Então, eu cresci com aquilo, né? Então, as apanhadeiras de café, na época não tinha máquinas como tem hoje, né? Então, as apanhadeiras de café, elas iam lá para a porta, elas se vestem, né, de uma maneira muito peculiar, porque elas botam uma calça, outra calça, uma saia, outra blusa e tal. Então, elas se vestem, sim, para se proteger dos animais, né? Principalmente de cobras, aranhas, enfim, porque elas estão ali na planta, né? E aí eu falei, pai, eu quero apanhar café também, porque eu via todo aquele movimento, achava o máximo. Eu tinha 5 anos de idade. E aí meu pai deixou e eu me vesti igual uma apanhadeira de café, fui com minha latinha, apanhei café o dia todo. Depois, no final de semana, elas faziam uma fila e aí traziam a medição, né, quanto elas tinham apanhado, e meu pai efetuava o pagamento. E eu também recebi o meu dinheiro, então eu lembro que eu não sei se era cruzeiro ou cruzados novos, faz tempo. Mas então aquilo sempre fez parte da minha história. Falo que foi meu primeiro dinheiro, meu primeiro trabalho, né? E aí eu falei, não, eu quero desenvolver um blend, mas eu não queria o café. Eu queria dar um outro sentido para o café. Porque tem sempre aquela brincadeira, é chá ou café? Eu não gosto de chá, eu gosto de café. Gente, é os dois. Eu falo que eu acordo, eu como uma boa mineira, eu acordo e tomo meu velho e bom cafezinho de manhã. Depois, ao longo do dia, eu tomo... Mas eu tomo café todo dia também. Então, eu queria desenvolver um blend trazendo uma releitura do café, desse contexto como todo, da minha história, das minhas origens. E aí foi onde nasce o nosso Mente Ativa. Ele é um blend de cáscara do café e, olha, uma adentro. A cáscara do café,
é onde fica todo o dulçor e todo o teor de antioxidante do café. Quando você pega o fruto, que você aperta, ele chega a sair um mel. Aquilo é o dulçor do café. Então, a gente utiliza a cáscara do café, que geralmente ou vira adubo, ou vira, sabe, começa a atrapalhar, porque é muita cáscara, né, numa produção grande. Então, a gente utiliza a cáscara do café, eu utilizo a casca do cacau, a gente utiliza, aí nós trazemos o cumaru, que é a baunilha da Amazônia, e a gente traz o chá preto, como uma base também, que é a Camellia sinensis, né? Só vou falar um pouquinho sobre isso. Para ser chá, só pode ser de uma única planta. Essa planta se chama Camellia sinensis. Essa planta, ela me dá 6 famílias de chá. Então, o chá verde, o chá preto, o chá branco, o chá amarelo, os oolongues e os fermentados são todos da mesma planta. Então, essa história de que chá preto tem mais cafeína do que chá verde é mito. O que difere a cafeína é o terroir. Lembra que eu falei que é a bebida mais próxima do vinho? Sim. Então, o terroir, onde o vinho é plantado, todo aquele contexto, né, as árvores que tem perto e tudo, é o que vai definir a quantidade de cafeína que tem. Então, o chá verde para o chá preto, por exemplo, que difere é o tipo de colheita e a oxidação, que a gente vai ter um ou outro chá. Então, quando a gente utiliza a Camellia sinensis com outras bebidas, com outras ervas, com outras frutas, a gente tem um blend de chá. Quando a gente utiliza só ervas sem a camélia, a gente tem uma tisana ou uma infusão. E quando a gente tem só a camélia, a gente tem um chá. Então, para ser chá, tem que ser da Camellia sinensis. E aí a gente tem um blend ou a gente tem uma infusão ou uma tisana. Então, voltando lá para o nosso Mente Ativa, então ele é um blend de chá, porque a gente utiliza o chá preto com a cáscara do café, a casca do cacau, cumaru e chá preto. Depois, a gente vem com o nosso Vitalidade, que é o nosso, eu falo que é o nosso maranhense. Então, a gente vem com o hibisco, que é a flor da vinagreira, que é de uma comida típica daqui. A gente traz o guaraná, a gente traz o açaí e a laranja e as folhas da estévia nesse blend também. Então, ele é um blend que ele vai te dar energia, mas, ao mesmo tempo, ele ajuda muito na retenção hídrica. Né? Então, ele vai diminuir muito o inchaço e tudo. Ele ficou um frutado bem gostoso assim também. Bem gosto bastante. Depois a gente vem para o nosso premiado, que é o nosso mate, é o nosso alívio do dia. Ele é mate verde orgânico, né? O mate verde tem muita cafeína, né? Ele vai te dar muita energia. Mate é uma bebida maravilhosa também, tem vários princípios ativos. A gente traz o urucum, a gente traz a pimenta rosa, o abacaxi e o hortelã. Então, ele é uma bebida refrescante, ele é uma bebida que vai te dar energia, mas ele é digestivo. Então, depois do almoço ali, quero tomar uma bebida para me deixar mais levezinho, alívio do dia, tá ali prontinho para você. Então, esses são os nossos 3 blends que te dão energia e que contém cafeína. Depois a gente vem com o nosso Pausa Serena, que é o que você está tomando, Zuriel. Esse eu falo que é um saborzinho de vó, né? Nosso campeão de venda, esse blend aí. Muito ele é bom. um blend de capim-limão orgânico, ele tem jasmim, que é ótimo para o colesterol, e a gente tem o camapu, ou physalis, ou canapum, ou goldenberry, né? Que tem todos esses nomes aí. Depois a gente vem com o nosso aconchego, que ele é um blend mais... Eu falo que aí a gente vai buscar um pouquinho da nossa, da nossa cultura mesmo, né? Porque o rooibos é uma planta típica da África do Sul. Ele só dá numa região da África do Sul. E o rooibos, ele te dá foco e concentração, mas ele não tem cafeína. E aí, o que a gente traz junto com ele? A gente traz as especiarias. Então, onde tudo começou no nosso Brasil, né, gente? Então, a gente traz especiarias. Então, ele tem cardamomo, tem estrelado, ele vai ter a casca do cacau, ele vai ter também o alcaçuz, que traz um pouquinho do dulçor dele. Então, ele é um blend bem premium mesmo, sabe?
E para fechar com chave de ouro, a gente traz aí a nossa Tibia, que é a que a Mari está tomando. Nós também somos a primeira empresa brasileira a lançar uma infusão de lúpulo. Então, ele lembra o sabor de uma cerveja, até por causa do lúpulo, né? Ele abre na língua com o lúpulo, ele vai ter mate, ele vai ter gengibre e cravo. Então, ele fica com gengibre e cravo no retrogosto. O lúpulo, gente, ele é um relaxante natural. Então, ele age tanto com relaxamento físico, mas ele ajuda muito para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem constipação, porque ele age também nesse relaxamento intestinal. Então, o lúpulo, ele tem vários princípios ativos. E esse aí é uma bebida que não tem glúten também. É incrível, gente. Bem legal, né? E aí também tem um lançamento, né? Porque a gente só tinha lançado ela na garrafa long neck e agora... Isso, e agora a gente vai ter ela na lata também. Depois de muitos pedidos, quiseram aí a nossa... Isso é spoiler, viu? Isso aí. Agora, a nossa Tibia em lata também. Então, ela vem aí para compor as 6 latas também da nossa linha de bebidas gaseificadas. E aí, para que tem várias coisas boas que vão chegar no que... Nádia, você falou sobre a questão, né, da Tibia, né, que traz essa mistura, né, do chá com lúpulo e tudo. E como que você enxerga o chá, né, principalmente os gaseificados ou a infusão mesmo, como uma alternativa consciente para quem parou de beber ou quem quer reduzir também o consumo de álcool? Como você enxerga o chá como uma alternativa consciente ao álcool? Eu não falo que seja uma alternativa. Eu falo que é uma decisão. É uma mudança de hábito. Então, é você encontrar uma bebida saudável, gostosa, que vai te acompanhar no momento festivo. Né? Então, eu não vejo como uma alternativa, porque eu acho que quem decidiu deixar de beber, ou por conta própria, ou porque já estava desenvolvendo um vício, ou porque já estava no vício, a pessoa toma uma decisão. E quando você toma uma decisão, você não precisa de alternativa. Você vai construir uma nova narrativa. Qual que é a sua nova narrativa? Né? E a gente fala, a gente pode trazer isso para o álcool, a gente pode trazer isso para o refrigerante também. Né? Então, é construir novos hábitos, construir uma nova narrativa, construir uma forma diferente de olhar para a bebida e de estar presente. Porque muitas vezes, né, o socorro do álcool é porque, às vezes, eu não consigo ser eu não consigo falar para ti, Zuriel, quem sou eu, se eu estiver sã. Agora, quando eu tenho esse hábito, quando eu tenho essa decisão, eu sou eu com a minha latinha de alívio do dia, aqui feliz e contente, bebendo uma bebida saborosa e vou curtir ela a noite inteira. Então, eu não vejo como alternativa, eu vejo como uma decisão mesmo. Como uma nova narrativa, um novo momento de você construir os seus hábitos. Não, e sabe o que é legal, a Nádia falando isso? A linha da Ritual, ela é uma linha muito complexa mesmo, né? De sabores complexos. Enfim, né? Para quem gosta de bebidas doces, extremamente doces, é um paladar diferente mesmo. Você vai ter que se abrir para experimentar e abrir a cabeça para pensar em algo diferente. E o legal é que, normalmente, quando você às vezes busca um jeito de fazer um drink sem álcool, por exemplo, um jeito de você brincar mesmo, você fazer uma magia, né, na sua casa de uma forma diferente, são produtos muito ricos em sabor e aroma. Então, assim, se você faz ele de uma forma diferente, então coloca um gelo, coloca um limão, uma laranja, dá para brincar também com isso, porque ele complementa, ele não mata nada, né? Então, assim, você consegue, na verdade, pegar uma taça legal, descolada, faz um drink, aproveita ele que já vem com gás, enfim, já faz todo esse ritual, né, assim, de experimentar também, testar essa receita com coisas diferentes, né, porque eu acho que também tem essa oportunidade, além de ser um produto pronto, já é pronto beber, só, você não precisa fazer mais nada, mas também se você quiser colocar sua criatividade, dá para fazer muita coisa legal com os produtos da Ritual. Não, e olha, nossas infusões, eu faço shake, por exemplo, né? Então, eu faço a infusão do chá, o mente ativo, eu adoro fazer isso com ele. Eu falo que ele é um cappuccino saudável.
Uhum. Porque o cumaru, ele tem notas de baunilha e tem notas de canela. A castanha, né, do cumaru, ele tem as duas notas. Então, eu preparo o chá, e aí eu pego um whey que seja natural, né, ou então um Neutro, sabor, né? alguma coisa neutro, e aí eu bato o chá com scoop de whey. Então, eu tenho uma bebida proteica, eu tenho uma bebida com baixa caloria, né? Eu tenho inúmeras possibilidades de sabor. Então, eu posso inventar uma coisa qualquer dia. Outra dica que eu dou sempre, eu falo, o chá dá para você fazer tudo. Você pode fazer um chá e, ao invés de você usar o leite para fazer um bolo, para quem é intolerante, por exemplo, você pode fazer um bolo com chá. Ao invés de você usar o leite, você vai usar um chá. E aí você tem também outra bebida, outro sabor de bolo, contando outra história. Então, assim, ele te abre um leque fantástico, né? De um moquetel, ele te abre é uma bebida prática que se eu quero pegar e sair bebendo, eu pego. Se eu quero preparar algo, se eu quero... Então, assim, te dá inúmeras possibilidades de você fazer, né, receber na sua casa, de você viver todo esse contexto aí. E eu falo, olha, você pode experimentar um chá novo a cada dia, que você vai morrer sem experimentar todos os sabores que tem. Não, mas é igual eu falo, se você falando disso, por exemplo, eu pegar aqui o Pausa Serena. Se eu pegar um copo, uma taça, igual você tá aí no Natal ou no Réveillon, e colocar um gelo legal, e você colocar aqui, e você tá ali brindando. Aí você imagina, você vai cortar uns fisalezinhos, botar num flute no final. E aí você vem com Pausa Serena e em cima você coloca só um fisales em cima. Imagina, ó, o fisales embaixo, a bebida e um fisales em cima inteirinho com aquela folha. Gente, olha, já quero. E aí, Nádia, o episódio está saindo aqui agora, próximo ao Natal, né? A gente está saindo aqui na semana anterior ao Natal e às vezes tem muita gente ainda se programando para as festas de Natal, festa de final de Réveillon, né? Passagem de ano. E a linha da Ritual, ela é seu companheiro, pode ser seu companheiro aí, tanto como uma forma de presentear uma pessoa querida, que é um presente super diferente delicado e cheio de identidade. Então, assim, vai fazer, a hora que a pessoa receber, tenho certeza que ela vai gostar. E você também, para você consumir no Natal e no Réveillon, é uma opção, assim, muito boa. Como é que as pessoas fazem? Acho que para o Natal você lançou alguma linha específica, e como que as pessoas fazem para poder comprar? Tá, a gente tem os nossos combos de presente, então você pode comprar 6 latas, então vai numa caixa bonita, você pode comprar uma infusão e uma lata também, ou você pode comprar 2 infusões, são os 3 kits que a gente tem. E aí a gente tem as nossas redes sociais, né? Que é o nosso Instagram. Então as pessoas podem nos chamar no Instagram também, que a gente entrega para todo o Brasil. A gente tem o nosso site próprio, que é o ritual.com. Também lá tem várias opções. E hoje nós já estamos também no Mercado Livre. Então, várias opções aí também. Entregamos para todo o Brasil. A gente tem aí, né, a nossa logística, ela está bem preparada para entregar num tempo bem rapidinho mesmo, para que todo mundo consiga aí estar com o seu ritual no Natal. E lembrando que a gente colocou aqui na tela tanto o arroba do Instagram quanto o site, mas também você pode olhar aqui na descrição, tanto do YouTube quanto no Spotify, onde você estiver escutando ou vendo a gente aqui, que eu vou deixar na descrição esses links, Instagram, do site e do Mercado Livre, para que seja fácil. Na hora que você clicar, automaticamente você já vai ser direcionado para o site, então para ficar mais fácil ainda. E aproveite aí que está chegando no final de ano. Eu tenho certeza que para você consumir ou como um presente vai ser super especial. Então não perde a chance, aproveite e já faça o estoque aí para esse ano, para o ano que vem. Então, tenho certeza que... E olha, lá no nosso Instagram também, Zuriel, tem muita receitinha, viu? Tem vários drinks, tem várias coisas legais lá. E geralmente quem responde no Instagram também sou eu. Então, se a pessoa tiver com alguma dúvida, quiser uma dica, quiser conversar comigo também, pode me chamar lá no Instagram, que eu vou ter todo o prazer do mundo
direcionar, de ver qual a melhor forma, né? Como é que a gente faz para esse produto chegar. Eu vou ter muito prazer em cuidar aí de todo mundo também, porque afinal de contas, né? Tudo começou com cuidado, né? Então a gente né? Eu quero continuar tendo esse contato, tendo esse cuidado, tendo esse olhar aí também com todo mundo que chegar até nós. Muito legal. E aí, Nádia, a gente passou aqui um pouco sobre a história da Nádia de vida, empreendedorismo até chegar a Ritual. A gente contou um pouco sobre como nasceu, né, a história da Ritual, os lançamentos da Naturaltech, o que está por trás da escolha dos blends, sobre o propósito da empresa. Agora a gente vai falar um pouco sobre o futuro. Queria que você contasse para a gente o que está por vir, que você pode contar para a gente aí para 2026, se tem alguma novidade que possa ser contada no momento. E também depois eu queria que você falasse para a gente qual que é o sonho grande que você tem com a Ritual. Bom, a gente tem coisas bem legais, né? No próximo ano a gente vai começar a voltar nos nossos blends de edição limitada com as nossas infusões. Então, se preparem que a gente vai ter um blend muito legal, que eu terminei ele hoje. Que legal. Hoje. Então, a gente vai ter um blend muito legal para Páscoa, a gente vai ter um blend muito legal para o Dia das Mães, nos nossos blends de infusão. Então, até agora, a gente tem esses 2 blends aí para o próximo ano. E eu estou pensando seriamente em fazer uma coisa, vou até comentar isso aqui com vocês. Mas eu estou pensando em fazer um blend de degustação às cegas. Que legal. Imagina, você vai comprar um blend, você saber o que você está recebendo na sua casa. Você vai tomar buscando suas memórias organolépticas. Genial. Genial mesmo. Então tá nascendo. Mas na verdade, tipo um campeonato, quem vai acertar isso, né? E eu acho que a gente pode fazer uma coisa muito legal da pessoa postar o que ela sentiu, quais foram os sabores que ela sentiu. Acho que dá para fazer uma coisa bem legal aí e brincar muito com isso, sabe? Porque às vezes a gente pensa uma coisa e a outra totalmente diferente. Temos isso aí programado para os nossos blends de infusão para o próximo ano. Legal. Em relação às nossas bebidas prontas, nós teremos o lançamento da nossa linha de Iced Tea. Então, são chás, as bebidas prontas, mas que não serão gaseificadas. Então, é o nosso Iced Tea. Nós teremos 3 sabores. Eu acredito que a gente deve estar lançando a nossa linha de Iced Tea entre março e abril. Vai ser ali depois da Páscoa, a gente está pensando nisso. Temos 2 linhas que eu gostaria de falar para vocês, mas eu ainda não posso. Temos 2 linhas extremamente disruptivas. São produtos na mesma linha do que a gente já trabalha, né? Que são as nossas bebidas vegetais, naturais de verdade, proporcionando saúde de verdade. Então, o DNA da Ritual, o propósito da Ritual, ele vai se manter em todas as linhas, mas teremos, então, no ano de 2026, o lançamento da Iced Tea, que esse já está tudo certo, já contei para vocês, já dei esse spoiler aí. E as outras 2 linhas a gente ainda vai guardar esse segredinho aí. Depois a gente precisa fazer um outro podcast para a gente falar dessas outras 2 linhas quando eu puder falar. Mas por que eu não posso falar ainda? Vou explicar para o pessoal, né? É porque são produtos que eles estão sendo patenteados. Então, como a gente ainda está em fase de depósito, então a gente ainda não pode abrir dessa forma, só para vocês verem quão disruptivo é tudo que a gente está trazendo. Então, depois a gente grava outro podcast aí para lançamento. Já fica já fica aqui o meu... As portas já estão nem abertas, escancaradas para quando tiver o lançamento, para que a gente possa fazer o podcast. Fica aqui meu compromisso. Então, quando a gente for lançar essas 2 linhas, a gente vai dar esse spoiler primeiro aqui no Sobre os Cast. Vamos falar em primeira mão para o Brasil, em primeira mão. Vamos falar por aqui dessas 2 linhas que a gente vai lançar. Estou bem ansiosa, estou bem feliz com tudo que está acontecendo.
né? E assim, quando se fala de futuro, é claro que a gente quer muito o mercado brasileiro, né? Que é o que a gente está trabalhando nesse momento para abrir, mas a Ritual tem um potencial muito grande para o mercado exterior, né? Então a gente já está em negociação com alguns países, nada ainda concreto, né? Mas a gente está já em negociação, a gente já está tratando de algumas questões, mas a gente mira muito no mercado levar, na verdade, né? Os nossos sabores, a nossa cultura, toda essa nossa tecnologia, tudo isso que a gente desenvolve aqui, lá para fora também. Então, esses são os nossos passos aí com a Ritual, são os nossos, né, vamos dizer assim, a nossa construção que a gente está planejando aí, né, que 2026 seja um ano muito abençoado para a gente conseguir concretizar todos esses nossos anseios aí. E tenho certeza absoluta que se depender do seu empenho, pelo que a gente conhece, e se depender da qualidade de todos os produtos e dos que vão vir, tenho certeza que essas portas elas vão se abrir e com certeza vocês vão chegar lá, eu tenho certeza absoluta. É verdade. Recebo. Conheci a Nádia na Naturaltech, assim, realmente a marca ela é disruptiva, ela é linda, ela tem uma comunicação assim que eu acho que ela tem um status diferente, tem um jeito diferente. Como ela falou, né? Não é simples, não é tão fácil, né? Chegar tão rápido, né? As marcas estão começando também de alguma forma e assim dá a oportunidade de experimentar, de se testar, de ver o chá de uma forma diferente, porque é isso que ela falou, né? O podcast inteiro, tipo, é algo ancestral, é algo que você vai lembrar, que você vai lembrar do que você já tomou, que você não tomou. E faz uma composição diferente na cabeça. Eu que trabalhei com vinhos a vida inteira, quando eu experimentei os produtos da Nádia, eu fiquei encantada, assim. Eu acho que tem uma complexidade, você consegue harmonizar com a sua comida. Não é simplesmente só uma bebida. É uma bebida que ela compõe muitos rituais, né? E muitos rituais de presença, muitos rituais com as pessoas. Então, é super presenteável, então é legal pra caramba, porque você também não precisa perguntar se a pessoa tem uma restrição ou não, enfim. Você pode dar o produto para qualquer pessoa pode beber em qualquer momento do dia. Então, isso é muito, muito legal. E ela deixou as portas abertas, então, se quiser tirar alguma dúvida lá, enfim, pergunta para ela. E Mari, a gente, aproveitando assim, eu quero ver bastante nossos ouvintes aqui que compraram os presentes aqui, ou para dar de presente ou para consumo Natal. Para se presentear também, né? Para se presentear, que mande mensagem para a gente lá no Sobe Curioso, no Movimento Zero, e deixe seu comentário aqui também, falando: olha, comprei lá, gostei. Conta para a gente o que você achou. E qual é seu preferido, né? E pode ter certeza que pode comprar sem problemas, que tem a chancela aqui, minha e da Mari, e a gente está doido para saber o que vocês acharam aí do produto. Com certeza. Muito eu também quero saber, gente. Me contem, pelo amor de Deus, compartilhem comigo essas informações aí. E aí, muito Nádia, a gente chegando aqui mais, geralmente na parte final, eu faço uma pergunta mais reflexiva mesmo, e aí eu vou fazê-la aqui para você agora, se cada xícara ou cada infusão, se cada lata, se cada produto da Ritual pudesse carregar uma intenção, isso como geral, todos os produtos em si, qual intenção você colocaria dentro deste produto? Ai. Pega a gente surpresa, hein? É aquela pergunta de milhões, Essa mesmo. Zuriel, pertencimento. Eu acho que você chegar num supermercado quando você tem um diagnóstico e você ter que escolher dentro do que tem, não dentro do que é gostoso ou dentro do que você quer, torna o seu diagnóstico muito mais difícil, né? Acho que quando você recebe um diagnóstico de que você é celíaco, de que você é intolerante, de que você é alérgico, eu acho que o primeiro sentimento que vem é: e agora? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou comer? Como é que vai ser como é que eu vou estar com as outras pessoas? Como é que eu vou confraternizar? Sabe? Então, a Ritual, ela entra nesse pertencimento, né? Eu posso estar aqui, confraternizar com você, com uma bebida, né?
Quando a gente traz isso pro vício, né, para quem precisou de parar de beber ou para quem realmente, né, tomou essa decisão ou viveu, né, esse momento difícil, né? Eu acho que você ressignificar e você conseguir, né, estar no meio sem ter que dar tanta, como é que eu vou dizer, explicação por que você parou de beber, né? Então, mais uma vez, vem o pertencimento, né? E sem contar que quando você também escolhe por um estilo de vida, né? Que são os 3, eu falo que a gente permeia, a ritual, ela permeia em 3 movimentos, né? Que é o wellness, que é o estilo de vida, que é você falar, não, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero acordar cedo, eu quero correr, eu quero tomar uma bebida que seja natural de verdade, eu quero deixar os ultraprocessados de lado, eu quero ter saúde. É um pertencimento também, você poder escolher e ter essa bebida que seja de verdade, né? Porque às vezes a gente pega uma bebida, 0 açúcar. Quando você olha, tem todas as maltodextrinas atrás né? Então, não é natural de verdade, né? E quando a gente fala para o movimento zero álcool, né? A gente vem com esse pertencimento também. E quando a gente fala também para quando você precisa, né? Ter uma bebida limpa, ou quando você tem um estilo de vida do plant-based, né? Que a gente fala aí dos veganos, a gente fala dos vegetarianos, né? Não sei se vocês sabem, mas os corantes, eles são de origem animal. Então, muitas bebidas, elas não podem, quem é vegano ou vegetariano não pode consumir, porque ela tem corante, e aí ela é de origem animal. Então, a Ritual, ela é essa bebida, né? Ela permeia esses 3 movimentos e ela traz esse pertencimento para esses 3 movimentos, né? Essa bebida, ela se bota nesse local. Então, eu falo que ela é uma companhia, né? Porque muitas vezes você escolhe a sua bebida para que seja a sua companhia. Então, a Ritual, ela é a sua companhia saborosa, saudável, né? Que te proporciona aí várias memórias lindas, né? Buscando aí, né? Todo o nosso contexto de vida. Então, eu acho que é sobre isso. Fui bem? Foi perfeito. E realmente, assim, faz total sentido. Meu pertencimento é a intenção mesmo, total, assim. Legal. E conecta exatamente com esses 3 universos, claramente, assim. Eu e a Mari, a gente fala muito sobre essa questão do pertencimento no movimento zero álcool, né? E realmente a sua marca, ela entrega isso tudo mesmo. Então, foi sensacional a sua resposta. Não, eu falo que, quando eu falei da long neck, às vezes você está no local e a pessoa está tomando algo e é quase que como se fosse uma obrigação você estar com uma long neck na mão. Eu falei, cara, agora você pode estar com uma long neck na mão. Agora você pode estar com uma latinha na mão. Estou felizona com a minha long neck hoje, gravando podcast, batendo esse papo legal. E aí, vai dormir relaxada daqui a pouco, porque vai te dar esse relaxamento natural, tu vai dormir super bem. É isso aí, tem os benefícios. E aí, Nádia, gostaria demais de te agradecer. Primeiro, por ter aceitado estar aqui com a gente, batendo esse papo, e passando para a gente mesmo sua história como empreendedora, sua história de vida, que tenho certeza que muita gente agora vai se inspirar, tanto na Nádia quanto na história da Ritual, e tenho certeza que muita gente agora vai ser impactado aí também com seus produtos e vai estar colocando não mais alguma coisa para dentro, mas algo que vem com pertencimento, que vem com a escolha, que vai fazer diferença tanto na parte mental quanto na parte física da pessoa. Então, assim, a gente só tem a agradecer, Nádia. Muito obrigado mesmo por ter aceitado estar aqui com a gente nesse bate-papo. Mari, quer falar umas palavras finais também para a Nádia? Quero agradecer, assim, a gente tem sempre as portas abertas aqui, então qualquer lançamento, qualquer spoiler, vamos gravar alguma coisa, vamos falar sobre alguma coisa, a gente está super disposto aí, né, a colaborar. A ideia é que as marcas realmente cheguem para muito mais gente, então fico feliz que você aceitou o convite e vamos lá, né, mais um ano, 2026, muita coisa nova, muitas novidades.
Muitas coisas boas rodando. Pois, gente, muito obrigada por essa fala, né? Aquilo que eu já disse, abrir mercado não é fácil, falar de uma bebida que vai contra a maré também não é fácil, então essas aberturas de mercado, essas aberturas de fala, de comunicação com o público direto, que é o público que a gente busca, que é o que tem a ver com o propósito da marca, isso para a gente é muito importante. Então, eu queria agradecer mesmo de coração a vocês dois, né, por essa oportunidade também para a Nádia, para a Ritual, para todo esse nosso contexto, essa nossa mistura aí de eu com, né, o CPF com o CNPJ ali, enfim. Mas muito obrigada mesmo. E aquilo que eu disse, ficou com alguma dúvida, gente, vá até o Instagram da marca, fale comigo, eu vou responder, eu vou ajudar todo mundo que precisar de uma dica, que precisar, né, o que precisar de mim, também estou lá. E fica aquele compromisso, hein? Ano que vem, quando eu puder falar desses nossos lançamentos, vamos. Olha, tá aí, viu? Quando a gente lançar esse nosso Sabor às Cegas aí, vamos gravar um aqui para a gente ver o que vocês vão sentir aí também. Nossa, vai ser um desafio. Tá combinado já. Né? Quem tá melhor calibrado nos sabores. Pois é, vamos ver quem vai acertar ou quem vai, né, viajar. Para o outro lado, justamente. Gente, muito obrigada. E fico aqui à disposição de todos vocês. Combinado. Dessa forma, a gente finaliza mais um episódio aqui do Sobrescast. Se você está vendo agora o episódio da Nádia, a gente vai ter mais um episódio na próxima semana. Depois a gente vai dar uma pequena pausa durante Natal e Réveillon. E nós voltamos com um episódio inédito no dia 8. Mas semana que vem, a gente está com um episódio inédito, meu e da Mari. A gente falando um pouquinho sobre o nosso ano aqui do Sobrescast. Até a semana que vem. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais.